TDAH ou DDA é a mesma coisa, se usa esses dois termos, os dois estão corretos, né? Déficit de atenção, distúrbio de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, pode estar associado ou não à hiperatividade, por isso que aqui não está, mas poderia estar, né? Com hiperatividade. Então, primeira coisa que é importante entender, que é uma doença. Existem pessoas que dizem assim, é um jeito da criança ser, ela é de um jeito, ela é agitada, não é um jeito de ser. Não faz parte de um estilo de personalidade. O DDA, ele tem uma doença, e essa doença é transmitida geneticamente. Ou vem do pai, ou vem da mãe. Não tem outra opção. Antigamente, embora já existisse a descrição da doença, ela não era falada, ninguém falava nesse nome, né? Um tempo atrás, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém falava, essa criança pode ser uma DDA, uma TDAH, ninguém dizia isso. Porque não se conhecia. Existia sim a descrição da doença, mas ninguém conhecia. E aí o que acontecia? Era aquela criança que era mal educada, aquela criança que não parava quieta na sala, sempre se culpava os pais. Ninguém sabia como lidar com essa criança, porque ela não tinha um laudo, ela não tinha ninguém que diagnosticasse, então normalmente ia para o pedagogo, e o pedagogo fazia um treinamento de atenção. Falava, compra joguinhos de atenção, porque ele não consegue ficar atento, ele viaja muito na sala. É um sofrimento para a criança, é um sofrimento para os pais que se sentem muito inadequados, porque falam, o que será que eu não estou fazendo para o meu filho ser desse jeito? Não obedece, não para quieto. E aí, às vezes, pais mais severos castigavam muito a criança por conta dela ser desobediente e ninguém entendia direito o que era. Hoje em dia, a gente já tem um entendimento melhor. Tá super bom? Não, não tá super bom ainda. Nem as escolas estão super preparadas e nem os médicos. A gente também tem que pensar para quem indica, porque tem médico que adora dar laudo de TDA e às vezes não é TDA, né? A gente tem alguns aí que a gente conhece, tanto psicólogos quanto médicos, que adoram dar um laudo só para se ver livre, deixar os pais contentes e a escola ter que se adaptar àquela criança. Só que esquece que a criança às vezes leva um rótulo que ela vai carregar o resto da vida de uma coisa que às vezes ela não tem. As crianças, então, elas têm uma hiperatividade física e mental. Imagina que o nosso cérebro fosse um motor de carro, que a gente funciona a 100 por hora. O DDA funciona a 300 por hora, 400 por hora. As ideias borbulham na cabeça dele. Ele é uma enchente de pensamentos, ele tem sempre barulho na cabeça. Imagina só, alguém já teve labirintite, aquele negócio do ouvido, de ficar no ouvido, né? É horrível, não é? Parece que você tem uma borboleta no ouvido, sabe isso? É mais ou menos isso o tempo todo. Então você imagina a sensação de loucura que dá, né? Porque você fica desesperado e a sensação de inadequação. Eu estou no meio do grupo e ninguém está entendendo o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, como que eu estou me sentindo. Ele tem uma sensação de que ele é estranho, de que ele está errado, que todo mundo enxerga a vida certa, todo mundo leva a vida certa, menos ele. E isso faz a autoestima baixar muito, né? Profundamente. A hiperatividade física são aquelas crianças que não param quietas na carteira, que não conseguem parar mesmo, estão sempre balançando a perna, estão sempre balançando o braço, estão sempre balançando a cabeça e coça. Está sempre na troca de aula, são aquelas crianças que estão sempre na porta pedindo para ir no banheiro, porque pelo menos dá uma saidinha, né? Vai no banheiro, daí na outra aula ele fala, bom, já pedi para ir no banheiro, vou pedir para tomar água, ele pede para tomar água, ele pede para apontar o lápis, porque ele não aguenta. Você percebe um TDA, você olha para ele, você percebe, porque você percebe que lá dentro é um sofrimento, ele não está gostando de ser assim. É diferente do aluno, digamos, folgado, que está a fim de ficar passeando na escola, tal. No caso deles não é isso, é uma angústia, você vê a angústia, sabe? Deixa no banheiro, é um negócio, assim, ele precisa sair. É como se ele estivesse claustrofóbico, fechado, e ele precisa sair de qualquer jeito daquela situação, né? Estar dentro da sala é muito complicado. Uma vez a gente tinha um aluno aqui que era TDA, né? Mas a mãe não queria levar para diagnosticar. E o menino, a gente tem aquelas provas, né? Que ficam várias horas, prova geral, que fica 3, 4 horas fazendo prova. E esse menino era um aluno de rendimento ruim e ele acabava a prova em 1 hora, porque ele sempre ia mal. E aí ele tinha que ficar mais, sei lá, 1h30 sentado, sem um papel na frente dele, uma caneta, sem nada, esperando os outros acabarem. E uma vez, eu não costumo muito olhar a prova. E naquele dia eu entrei na sala dele para olhar a prova. Quando eu olhei, dava para pegar.
a angústia dele. Jura que eu vou ter que ficar aqui mais 1h30? É brincadeira, isso não vai acontecer, né? E tinha, né? Porque ele é um aluno como outro, inclusive não tinha laudo de DDA, então a gente não podia nem fazer nada, porque a mãe não queria levar para pegar um laudo. Eu cheguei perto dele, peguei meu celular, eu nem sei se fiz certo ou fiz errado, né? Também não quis nem saber. Coloquei num joguinho e falei para ele, joga. Ele olhou para mim, ele fez assim, ai, obrigada. Mas ele parecia que eu estava, sei lá, dando um prêmio para ele, uma coisa. Ele sabe quando você fala assim, alguém me entendeu? Alguém entendeu o nível de sofrimento que eu estou? E esse menino ficou tranquilão, 1h30 jogando no meu celular. Quando acabou e deu o sinal, ele me entregou o celular, ele falou assim, muito obrigada. Sabe? Alguém me entendeu. Eu falei de nada. E aí, a partir daí, eu falei com a escola e a gente mudou o tratamento com ele, mesmo sem o laudo, porque o menino estava em angústia, ele estava em desespero, é um desespero. Tá? Sempre se atrasa, tem dificuldade em ser pontual, porque sempre acha que vai dar tempo. Então, são aquelas pessoas que colocam muitas atividades em pouco tempo. Sei lá, palestra é 9h30. Então, eu vou levantar às 7h, vou dar uma corridinha no parque, daí eu volto, tomo banho, tomo um café, aí eu ligo para não sei quem, para marcar um horário de não sei do que, para manicure, para ver se ela vai vir, né? E aí eu chego na palestra. Aí chega na palestra 10 horas, afobado. Nossa, planejei tudo, não sei por que deu errado. Eu tenho gente no consultório que tem o mesmo dia, a mesma hora, há meses, anos às vezes. E toda semana chega atrasado. Por quê? Porque sai do trabalho? Não, chega atrasado. Eu tenho uma, inclusive, que estava desempregada. Ela chegava atrasada. Ela tem pânico e tem DDA, né? Então, assim, ela chegava atrasada. Até que um dia eu falei para ela assim, você vai precisar se organizar. Você precisa sair da sua casa a tal horário. Eu fiz com ela a planilha de horários dela. Tá combinado? Ela falou, tá combinado. Ela pôs o celular para despertar. Que ela tinha que naquela hora tomar banho, que naquela hora se arrumar, que naquela hora sair de casa, porque da casa dela para o consultório tinha muito trânsito. A partir daquele momento ela começou a melhorar o atraso. Mas eles estão sempre atrasados. E você fala, mas por que atrasam? Porque não dá conta, porque é muita atividade cerebral. É muita informação para ser processada, ele não consegue processar tudo. E tem essa tendência a se sobrecarregar de coisas. Se irritam com o ritmo dos outros. Como eles estão a 300, então você vai conversar com o DDA, por exemplo. Daí você vai falar assim, então, deixa eu te contar, ontem foi legal lá em casa? Aí ele fala assim, ele começa, porque ele não dá conta do ritmo do outro. Porque ele é 300 por hora, entendeu? Aí minha mãe me deu uma bronca. Tinha te falado já isso? Minha mãe deu uma bronca? Não foi punk o negócio. Né? E ele não fala, e aí ele fica nervoso, e ele não presta atenção, ele não foca o olhar. Então, a pessoa que está falando fica com a sensação que ela está sendo desqualificada, porque o DDA não presta atenção. Ele presta atenção, mas se não for um negócio que segura a atenção dele, o negócio foi ruim, envolveu ele, aí ele está lá, ligado. Mas, lá em casa a gente comeu macarrão, ele pensa que eu nem gosto de macarrão, aí ele vai, então, deixa eu pensar, agora eu tenho que ligar para não sei quem, agora tem que não sei o que lá. Então, o DDA, ele nunca está aonde o corpo está. O corpo está aqui, mas a cabeça se apaixona e se desapaixona facilmente. Quando se apaixona, se entrega, é aquela coisa intensa, passional, nossa, daqui a pouco do dia para a noite. Acordou, falar, quem é você, ser estranho? Como pude eu gostar de você? Entendeu? Como assim? Não quero mais. Então, 880. 880. Oscila demais nos polos. Tá? Então, do mesmo jeito que gosta, também odeia. Do mesmo jeito que ama, também não quer mais saber. Então, conviver com uma pessoa assim é viver em instabilidade. Imagina um adulto assim. Imagina um marido assim. Hoje ele te dá uma flor, amanhã ele esquece seu aniversário. Não esquece mesmo. E aí... Ele é bom de data, é mulher. Mulher que é bom de data. Homem é ruim de data, né? Graças a Deus, hoje tem o Facebook que olha essa coisa. Puta, mano, aniversário dela, amor, parabéns. Nossa, amor, parabéns. Faz tempo que eu tô pensando nesse dia, né? É que seu presente eu encomendei, não chegou ainda, né? Repete ou come sílabas e palavras, né? Por que ele faz isso? Porque ele acelera no pensamento e a fala é uma consequência do pensamento, né? Então o pensamento vem lá e a fala é a mesma coisa, né? Olá, tudo bem? Meu nome é João. E você? Aí você não consegue entender. Eu tenho uma paciente que ela fala, eu falo assim, cara, vamos
Vamos começar outra vez? Ela não respira para falar, entendeu? Ela chega e fala assim, e ela ainda fala para dentro e baixo. Então ela fala assim, ai, se hoje foi complicado. O cachorro... Ela fica falando como até a sensação que eu tenho é que se eu saísse da sala, ela não ia ver. Porque ela vai no pensamento dela, porque aí peguei a bolsa, daí a bolsa, nossa, e a bolsa, nossa, e aí, nossa, foi super legal no trabalho, mas depois também meu chefe falou assim, e eu falo, para, não estou entendendo nada que você está falando, não estou entendendo nada. Vamos lá, abre a boca para falar. Então, eu estou fazendo um treino com ela, e ela está melhorando, e ela falou, nossa, lá no trabalho falaram que estão me entendendo agora. Eu falei, que bom, estão te entendendo agora. É, porque agora eu estou abrindo a boca, eu falo, fala bom dia. Porque ela fala, olha, bom dia. Entendeu? Por quê? Porque eles falam assim. Eles comem palavras, você fala, você comeu a palavra do meio, escreve com a palavra faltando, a palavra principal, entendeu? A palavra principal falta. Aí você não entende nada da frase, a frase fica desconectada, entendeu? Aí eu mando de volta e coloco o tracinho. Aí eu coloco, complete a frase. Sou didática, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, não percebi que justo essa palavra faltou, era a principal. Bom, a atenção é instável, né? Vive em Nárnia. Nárnia é o lugar favorito, né? Que é um lugar bom, colorido, gostoso e agradável. Nas atividades que tem interesse, tem hiperfoco. É o oposto. Então, bota para jogar um videogame e passa na frente, pelado. Não vai ver, porque tem hiperfoco. Ele fica focadíssimo no que ele gosta. Quando gosta, gosta. E aí, realmente, você não vai ter problema de atenção. Mas se não gosta... Podemos dizer que são pessoas voltadas para o prazer, hedonistas. Tem uma tendência para as artes e profissões que não necessitam foco contínuo. Então, sabe aquela coisa tipo um joalheiro? Um TDA nunca vai ser um joalheiro, a não ser que ele ame joia, mas assim, difícil. O TDA, ele tem uma tendência a ter muitas profissões. Ou numa mesma profissão, ter atividades diferentes. Então, já que eu estou falando de mim aqui, estou abrindo meu coração. Então, por exemplo, eu sou psicóloga no consultório, sou psicóloga na escola, faço palestra, faço constelação familiar, 500 coisas. E se eu tivesse mais uma outra coisa, eu também ia fazer. Porque tudo que é novidade me interessa, entendeu? Então, agora, o meu foco é trabalhar com dependência química. Eu quero fazer constelação com dependente químico. Quero ver o que acontece. O que acontece? A diretora. O que acontece? Eu quero constelar a dependência química para entender aonde que originou. Por que essa pessoa, dependente químico, na verdade, tem um lado suicida, né? Então, provavelmente, são pessoas que têm famílias de lá atrás de muitos suicídios. Então, eu queria constelar para quebrar o padrão da dependência química. Se isso acontecer, vai ser super legal. Então, hoje, o meu projeto novo é esse, né? Mas eu estou sempre com ideia nova, estou sempre querendo fazer coisa nova, faço programa para jornal, enfim. E eu adoro isso. Então, o TDA se identifica nessa multi-coisas. É que eu não sou hiperativa. Se eu fosse, talvez eu tivesse até mais empregos, porque o hiperativo tem mais ainda, né? Ele faz mais coisas ainda. E quando ele deita na cama, ele morre, né? O hiperativo, ele não dorme, ele morre. Ele morre para no dia seguinte renascer, das cinzas, né? Não é meu caso, eu não morro, não. Eu durmo, normal e tal, e sou tranquila, sou calma. Mas o hiperativo não, o hiperativo ele gasta tanta energia, que a hora que ele deita, tirou da tomada, né? Você tirou da tomada, ele morreu, no dia seguinte ele vem com todo aquele gás. Mas e fala de onde vem. Resiste dormir? Resiste. Porque, resiste. Nossa, eu escuto muito isso. Perder tempo, eu quero dormir, vou perder tempo, porque a atividade mental está lá, ela não dorme. Então você imagina, ele não descansa. Ele tem uma tendência à fadiga, ao estresse muito maior. Inclusive, na hora de dormir, fica batendo pé. Fica. Precisa levantar, não dá. Fica, exato. E às vezes tem sonambulismo. E dorme pouco? Dorme pouco. Poucas horas bastam. 4, 5 horas, basta. Que mais? Vamos lá. Tem uma postura lúdica que perdura por toda a vida. O TDA, ele é um crianção. Crianção não no sentido de ser bobo, de parecer retardado, nada disso. Ele é um crianção, assim, ele é divertido, ele é a alegria da festa, ele é aquela pessoa com cara boa. Difícil você ver um TDA mal-humorado. Eles são divertidos, eles são legais. Todo mundo quer ter por perto, normalmente são carismáticos. E eles conservam a criança interior a vida inteira. O que é maravilhoso. Maravilhoso. Por um lado é maravilhoso, né? Porque não ficam rabugentos, não envelhecem. Mas isso só no social, porque no solitário, naqueles depoimentos, é só sofrimento, né? Porque ninguém entende eles, né? Porque ninguém entende eles. Quando o grupo entende, aí pronto, resolveu a tua vida. Quando você está tomando medicação ou fazendo o tratamento certo, aí pronto, sua vida é normal, quase normal. Mas todo mundo entende. No social, que ele é essa presença agradável. Né? No social. Dentro da sala de aula e é um problema. Normalmente ele é bem-humorado, normalmente ele é engraçado, ele é divertido, sabe? Especialmente os meninos. Porque as meninas, aquilo, tem uma tendência mais à timidez.
Mas os meninos são, você pode ver, são carismáticos, são o líder da turma, todo mundo quer sair com eles, todo mundo quer ficar com eles, só que eles sofrem. Só ele sabe o que ele sofre. A sensação que ele tem é essa. Ninguém me entende, eu sou um ET, ninguém sabe o que eu passo. E aí o que fazem? Me rotulam, né? Rotulam, culpam os pais, etc. É o tipo de personalidade caracterizada por ter um funcionamento mental acelerado, pode ter uma capacidade acima da média naquilo que ele tem interesse. Então, naquilo que ele gosta muito, ele pode realmente brilhar muito. É excelente. Por exemplo, vamos imaginar um hiperativo no esporte. Ele gosta de futebol. E aí os pais falam, não, você vai ter que fazer uma faculdade, você não vai poder ser jogador de futebol. Ou você não vai poder fazer educação física, porque não dá dinheiro. Você mata a pessoa, Porque ali é onde ele se sente com talento. Ali que ele se sente, digamos, como todos, né? Aqui eu sou talentoso, então aqui eu vou ser valorizado pelo meu talento. Mas se me colocar junto com aqueles, eu vou ser o último da fila, sempre. São impulsivos, né? Olha lá, impulsividade, quer um sorvete? Dá, né? O que é que dá origem, o que dá origem à compulsividade na vida adulta? Então, aqui vem o perigão, né? Sinal vermelhão. O DDA, ele tem uma grande tendência a virar um compulsivo, tá? Compulsivo para compra, compulsivo para sexo, compulsivo para beber, compulsivo para qualquer tipo de droga. Então, ele tem uma grande, grande tendência. Então, a mãe de um DDA, ele tem que ficar muito, muito ligada nisso, muito atenta, porque ele se sente... Eu escutei um laudo uma vez de um garoto, ele falava assim, Silvia, eu fumo maconha, porque a hora que eu fumo, eu sinto que eu fico igual aos colegas. Eu enxergo o mundo igual a eles. Porque a maconha é depressiva do sistema nervoso central. Então, quando ele fumava, a atividade cerebral baixa, e ele fala assim, eu não sinto que eu estou drogado. Eu sinto que eu estou conversando com as pessoas. Eu converso com todo mundo, Silvio. Todo mundo, quando eu fumo maconha, fala assim, nossa, como você está legal hoje. Como você está legal hoje. Bom, mas pensa se escutar isso. Né? Como está legal hoje, agora eu consigo conversar com você. Nossa, consegui contar uma história inteira para você prestou atenção, olhou para mim. Por quê? Porque fumou maconha. Então percebe por que ele não vai fumar? Olha o ganho que ele tem. Aí às vezes a mãe ficou a vida inteira evitando de medicalizar, certo? Talvez se tivesse medicalizado, ele não tivesse usado a maconha, porque ele ia sentir que o remédio fazia isso por ele. Aí ele achou o quê? Um remédio, a droga. Agora, o pior de tudo não vai ficar na maconha. Não se a maconha, pelo amor, eu sou super contra tudo isso, mas estou dizendo assim, não vai ficar. A maconha vai ser a primeira. Só que aí ele vai associar a maconha com álcool. O álcool acelera tudo. Daí vai associar com cocaína, que acelera mais ainda. E com crack, que acelera mais ainda. Então, a tendência de um TDA virar um dependente químico é imensa. Eu sei que é horrível falar isso, é assustador falar isso, mas é fato. É imensa. Então, os pais de um TDA, eles têm que cuidar dessa criança do começo, desde que percebe que até a vida adulta. Quando ele achar uma profissão, se encontrar, ficar feliz daquele jeito e viver uma vida normal. Aí não precisa mais se preocupar. Mas até esse momento é uma preocupação de fazer terapia, de tomar medicação, de os pais fazerem terapia para saber como lidar com essa criança, a escola ser adequada a essa criança, tem toda uma rede, é como ter um filho com deficiência. É uma doença. Entendeu? E o mais grave não é nem a vida escolar, é o resto da vida. É na fase da adolescência do perigo, né? O que é perigo para uns que não têm, para ele é potencialmente 100 vezes pior. Tem uma tendência à depressão por exaustão mental, não é por tristeza, tá? Então é uma depressão, a depressão a gente fala, tem um quadro de tristeza, tem um quadro de melancolia, e tem depressão na família e tal. Ele não é por tristeza, é porque ele não aguenta mais pensar. Ele não aguenta mais o barulho, ele não aguenta mais toda a atividade cerebral que ele tem. Então ele entra como se fosse numa estafa, faz e deprime. Não quer mais sair de casa, não quer mais fazer nada, não quer mais estudar, quer sair da escola, não quer... Os pais ficam loucos. É muito comum você ver TDA em algum momento da vida escolar dizer, não quero mais estudar. Eu já recebi aqui várias mães loucas com isso. Não quer mais ir para a escola. 8º, 9º ano, 1º colegial, sabe essa fase? Não quer mais estudar. Se eu pudesse te falar uma fase que tudo se agrava, eu te diria assim, dos 13. Os 13 é a idade mais perigosa da vida, acho, de uma pessoa. Dos 13 até os 21, 22. O cérebro acaba de formar com 22. Então, com 22, você está no tamanho certo, seu cérebro já está formado. Então, por exemplo, uma pessoa que vai usar droga, que vai experimentar droga com 19, 20, tem muito menos chance de se tornar um dependente do que uma pessoa que experimenta aos 13. Porque o cérebro não está formado. Então, vai acontecer o quê? O cérebro vai adorar aquilo. E aquilo vai impregnar nela. E ela vai usar dos 13
Quando você faz mais velho, por exemplo, hoje, se a gente aqui resolver fumar uma maconha, ninguém vai virar dependente. Porque somos todos adultos já, a gente já está totalmente formado, todos, nos valores, no caráter, neurologicamente, está todo mundo formado. Então ninguém tem o risco de ser pego de surpresa. Né? O corpo acostumar tanto que ele vai pedir. Agora, um adolescente, muito risco. Né? Com essas festas todas que eles vão, com essa liberalidade que existe hoje, todos os pais deixam tudo, com raras exceções. Raras exceções. Eu sei. Mas assim, não é verdade que é uma exceção? Causa muita discussão entre os pais, é muito comum pais de TDA se separarem, porque cada um toma uma conduta diferente. Porque a mãe fica louca, enlouquecida, o pai está trabalhando normalmente, está fora, não vê isso. Então, às vezes o pai chega e fala, nossa, você está estressada, nossa, está gritando, nossa, não sei o quê. E a mãe está enlouquecida e isso vira uma discussão entre o pai e a mãe. É muito comum você ver pai e mãe em crise por conta de um filho TDAH. Tá? Eles são mais criativos, né? Porque você imagina, se a atividade mental é tão intensa, as ideias vêm. Eles são mais criativos, eles são mais divertidos, são mais lúdicos, são legais. Então, assim, um TDA para uma área de artes funciona muito bem. Uma área de criação, de game, de artes plásticas, de todo tipo de arte. Desatenção, né? A gente já falou disso, estão sempre fora. Hiperatividade física, já falamos. Tendência a acidentes de carro. Maior do que todo mundo, porque ele é impulsivo. Então ele fala, vai dar tempo. Vou passar rapidinho, vai dar tempo. É comum você ver o TDA se colocar em risco. Eles gostam do risco. O TDA tem uma tendência a procrastinar. Então ele fala assim, sei lá, tem um trabalho para fazer para a semana que vem. Ele fala, mas que dia que é? Quarta-feira. Hoje é sábado. Nossa, tem tempo ainda. Tem tempo. Aí quando chega terça-feira, ele lembra. Tem uma reunião com a diretoria. É para amanhã. O material que está pronto hoje. Isso. Vou fazer na quarta, na quinta de manhã. Mas não é por falta de tempo, é porque ele não se organiza no tempo. São coisas diferentes, percebe? Uma coisa é você não fazer, porque realmente você tem 550 coisas para fazer e não deu tempo, porque não deu tempo, você tinha que dormir, comer, tomar banho. Não deu tempo relógio. A outra coisa é, às vezes você tem uma tarde inteira livre e o TDA, ele é capaz de, numa tarde inteira livre, não fazer nada e pensar, o que eu fiz mesmo hoje? Eu nem vi o dia passar. E sendo que ele tinha várias coisas pendentes para fazer, mas ele não conseguiu pegar essas coisas pendentes e falar, eu tenho uma tarde livre, vou fazer hoje. Ele fica com a tarde livre em Nárnia, vendo uma televisão que ele não está nem assistindo. Sabe, está passando um negócio na televisão, você fala para ele, o que você está assistindo? Ele fala, oi, não sei, que ele estava em Nárnia. E a hora que ele viu, são 6 da tarde, ele está no sofá desde as 2. E aí ele levanta às 6 e fala, nossa, eu tinha o trabalho para fazer e eu não fiz. Então não confunda uma coisa com a outra, tá? Uma coisa é uma pessoa estressada, que tem realmente muitas atividades para fazer e aí esquece uma outra coisa vai escapar. O TDA não é uma pessoa estressada, ele se autoestressa, porque ele faz isso, ele chega atrasado, então quando ele chega, ele já está bufando. Mas por que ele chegou atrasado? Porque ele não tinha tempo? Não, porque ele procrastinou, porque ele se enrolou, porque ele não sabe, não tem logística do tempo. Olha só, os meninos, então, eles são mais agitados, inquietos, né? Dá para ver pela fotinho, não param, atrapalham, essa coisa louca, essa agitação, né? E as meninas, ó, elas são mais paradas, quietas, elas mais viajam mesmo, ficam em Nárnia. Isso já é típico da própria doença, né? Eu peguei essa foto porque eu achei essa foto muito TDA, né? O pensamento de um TDA funcionaria assim, se a gente pudesse tirar uma foto do cérebro, né? Uma pessoa que não tem TDA, ela pensa de forma mais linear. Ela organiza o pensamento, ela coloca as metas, ela estabelece tudo, né? E tudo vai acontecendo de acordo com como ela planejou. O TDA, ele planeja até, mas só que daqui a pouco ele fala, mas isso aqui também é legal. Mas isso aqui também, olha, o que será que tem aqui? É como se a cabeça dele fosse isso. E aí os pais que não têm, querem que ele pense assim. E ele não consegue, porque não é uma coisa que está no domínio dele, né? E aí ele vai e pensa daquele jeito desorganizado, desordenado. Então perceba que é uma agressão até que a gente faz com eles, né? Quando a gente quer formatar uma pessoa que não é daquele jeito, não porque não quer, porque não consegue. O que eu acho assim, eu não sou a favor de ficar medicalizando criança toda hora, eu não sou mesmo, eu acho que isso é complicado, tem um monte de risco isso e tal. Mas eu sou a favor de que quem vai dar um laudo é um bom profissional. Então, por isso que você tem que procurar alguém que é bem credenciado, alguém que você realmente tem referência, para discutir isso com essa pessoa. Por quê? No meu caso, por exemplo, eu tive uma mãe
que a minha vida inteira falou assim para mim, Silvia, você é mais inteligente do que você pensa, entendeu? Minha mãe, ela soube fazer um trabalho psicológico comigo absurdo. Eu nunca me senti burra. Para ela falava assim para mim, olha sua nota em português. Eu ganhava prêmio de redação todo bimestre na escola. Ela falava assim, olha, quem que ganhou a medalha de redação? Você. Olha sua nota em geografia, em história eu só tirava 10, entendeu? Porque eu adorava. Então as matérias humanas e biológicas eu ia super bem. E matemática era essa desgraceira. Só que minha mãe falava assim, você é muito inteligente, olha aqui suas notas. Matemática que você acha que você não sabe, mas você sabe também. Então eu tive uma mãe que, sem ter orientação de ninguém, foi sábia. Mas, se ela não tivesse feito isso, se ela tivesse falado, pô, de novo essa nota, hein? Putz, a minha autoestima tinha ido pro chão. Então, talvez, nesse caso, teria sido muito melhor para mim tomar remédio. Se ela tivesse feito isso, que a maioria dos pais faz. Pô, tô indo na escola outra vez para falar de você? Não aguento mais falar de você. A criança vai se sentindo incompetente. Entendeu? E esse sentimento de menos-valia, 1000 vezes tomar um remédio. Entendeu? 1000 vezes tomar um remédio. Se você falar, você preferia ter tomado um remédio? Eu preferia. Mesmo com a minha mãe assim, eu preferia. Porque eu acho que até a minha vida profissional está muito bem, obrigada, mas estaria muito melhor. Porque eu já teria lançado um monte de livro. Se eu tivesse tomado, pelo menos nessa fase da adolescência, eu acho que eu teria tido um resultado depois melhor. Porque até hoje eu estou desorganizada com as coisas. Eu faço, mas não exatamente como eu gostaria. Então, acho que não pode ter assim, sou completamente contra. Se você tem um filho diabético, ele vai ter que ser medicado. Você vai ter que encarar a medicação, queira ou não queira. Só que tudo que é medicação psiquiátrica, as pessoas têm um preconceito. Entendeu? Ah, vou tomar remédio para depressão? Não, prefiro ficar deprimida. Por quê? Toma o remédio, bem. Ah, mas não faz mal, o remédio faz, mas ficar deprimido não é pior? É muito pior. Sua vida vai ficar sem graça, preta e branca, cinza. Vai ficar horrorosa a sua vida, você não vai produzir, você não vai fazer seu trabalho direito, você não vai ser mãe direito, você não vai ser mulher direito, você não vai nada. Então, o remédio, nesse caso, dos males, o menor. Toma um remédio. Então, eu sou a favor disso, da gente olhar caso a caso. Né? Acho que não é sair medicando, mas olhar caso a caso. Hiperatividade, por exemplo, sem medicação, é complicado. Se tivesse um colégio só para hiperativos, é diferente, mas não tem. O tratamento medicamentoso, a figura. O remédio reduz a atividade cerebral para que a criança tenha maior percepção de si mesma e do mundo. É aquilo. Atividade cerebral baixa, é isso que faz o remédio. Se ele não tem aquele barulho na cabeça, aquele monte de interferência, o que acontece? O foco aumenta. O que faz ele não ter foco são as interferências. Então, digamos assim, nós estamos aqui, uma borracha cai no chão. A maioria de vocês não vai nem ver, e nem escutar, e nem perceber. Um DDA, ele vai escutar alto, ele vai perceber e ele vai olhar. E no que ele olhou, ele não olhou só a borracha. Ele olhou a borracha e falou assim, ah, que legal a bota da Ana. Ah, nossa, essa mãozinha de Fátima também tem uma parecida. E a matéria está aqui, rolando. Porque ele desfocou completamente. Entendeu? Ele escuta tudo, ele vê tudo, ele está totalmente conectado 360. Um DDA. Alguém apareceu na porta. Quem será essa pessoa? Não conheço. Será que vai fazer aqui? E aqui é a matéria. Então ele não tem problema de inteligência. Ele tem problema de foco. Por isso que faz várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que é criativo. Porque tem muitos focos. Uma vez eu fui num médico ortomolecular, lá no Alphaville, em Campinas, e aí tinha uma fichinha para preencher. E aí ele perguntou por que eu estava lá. Qual era a queixa, enfim. Aí eu coloquei que uma das queixas era que eu achava que eu estava com problema de memória. E aí ele faz um teste lá, que chama biofeedback, que você põe a mão numa placa e o pé numa placa, e põe uns eletrodos na cabeça e faz, aquilo tira um feedback seu, tudo está acontecendo no seu organismo, tudo está acontecendo com você. E aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, você colocou que você tem problema de memória, a sua memória é excelente. Sua memória é excelente, você nunca vai ter Alzheimer. Ele falou para mim. Eu falei, jura? Ele falou, juro. Você nunca vai ter Alzheimer. Aí eu falei, nossa, mas eu esqueço tanta coisa. Ele falou, me dá um exemplo. Por exemplo, eu quero lembrar a trilha sonora de um filme. Eu não lembro. Quero lembrar o diretor do filme. Eu não lembro. Aí ele falou, você lembra a trama do filme? Eu falei, lembro. Ele falou, o que você é mesmo? Psicóloga. O que você fica olhando quando você assiste um filme? A trama do filme. Então, o que você faz? Você foca no que você tem interesse. E você não quer, você economiza energia. Aquilo, você não vai usar naquele momento do filme. Talvez depois você queira lembrar, acessar. Mas na hora você vai focar 100% no que você tem interesse. Você consegue me contar o filme? E me dizer o que aconteceu no filme? Consigo. Você consegue dizer a roupa que estava a protagonista? Não. Você focou nisso? Não. Então é mais ou menos isso.
Aquilo que eu foquei, eu não esqueço mais. Assiste tal filme, tem um não sei o que, nossa, emocionante. Agora, você viu o vestido da fulana que ganhou o tapete vermelho? Todo mundo está falando disso, você viu? Não. Eu vi, mas não capturei. Então é como se você fizesse uma economia. Matemática não me interessa, eu vejo, mas não capturo. O remédio faz o quê? Ter mais facilidade de capturar. É isso que o remédio faz. Tratamento terapêutico. Isso aqui, viver com TDA, né? A psicoterapia auxilia a pessoa portadora de TDA a manter o foco. Então, você vai trabalhar com ela o seguinte, essa coisa da organização do tempo. Né? A própria fala dela, quando ela chega na terapia, vamos lá, por onde você vai começar a me contar? Então, vamos lá, devagar. Fala. Quando tem hiperatividade, já não é tão fácil assim, né? Porque a criança quer andar pela sala, o adolescente quer andar. Os meus adolescentes que tinham hiperatividade, eles põem o pé no sofá, daqui a pouco eles põem o tênis, daqui a pouco eles tiram o tênis, aí senta no chão. E aí você tem que ir junto, acompanhando nesse processo. É uma canseira. Aprende a lidar melhor com os impulsos, ou seja, olha só, você fez uma coisa, você matou a aula no banheiro. E aí te pegaram, então você se deu mal. Por que você fez isso? O que você imaginava que ia acontecer? Então você começa a trabalhar com ele para ele prever o que pode acontecer com as atitudes dele. Ele ter essa noção de prever o próximo passo, que ele não prevê, porque ele é impulsivo. Então ele faz, depois ele vê. Ele faz, depois ele vê. A terapia faz ele mudar isso. Começar a pensar antes de fazer. Você vai numa festa, você vai beber? Vou. Quanto? Não, como assim quanto? Não, como quanto? Nós vamos planejar quando você vai beber. Aí você vai contar quantos copos você vai beber. Você vai pensar, você gostou do que aconteceu na última festa? Que você vomitou? Que você passou mal? Foi legal? Você quer de novo? Não. Então, retenha esta imagem emocional que você não quer passar outra vez. Porque senão, ele vai passar outra vez, porque ele não retém. Ele é impulsivo. Aí depois ele fala, então, a tendência a cometer os mesmos erros é imensa quando a gente é impulsivo. O que faz a gente não cometer os mesmos erros é a capacidade de refletir sobre eles e aprender sobre aquilo, né? Para você falar, não, já entendi a lição, não vou cair no mesmo buraco de novo, né? O DDA ele não aprende a lição. Então ele repete. A terapia ajuda ele a perceber esse processo automático de repetição de erros e tentar não repetir mais. Tá? Por isso que, antecipar as consequências, tá? Organiza a avalanche mental, planeja rituais para se adaptarem à rotina. E trabalha a autoestima, não coloquei aqui, mas trabalha a autoestima. A terapia trabalha a autoestima do DDA, que normalmente está lá embaixo já. Que é um remédio para tudo, né? Remédio para tudo. É o segredo principal da felicidade. Não tem felicidade sem autoestima. Não tem como. Eu falo para meus alunos assim, a autoestima é o seguinte, trabalhei essa semana com o 8º ano. Faz uma lista das suas qualidades. Agora faz uma lista do que você não gosta em você. Aí pega aquela lista do que você não gosta em você e pensa, o que eu posso mudar? E o que eu não posso mudar? E aquilo que você não pode mudar, você vai aceitar. Aceitar na boa, fazer as pazes com você. Tipo, você é baixinho, você não pode mudar. Você é homem baixinho, isso é um problema para você? É um problema. Tá bom, você não pode mudar. Se fosse mulher, podia usar um salto, né? Mas homem não dá. Então, você vai ter que aprender e aceitar esta condição. Quando você aceita, você aprende a viver bem com isso. Sou baixinho, mas tenho conversa que só eu que tenho. Entendeu? Vou investir aonde? No meu sorriso, no meu carisma, não sei o que. Então você vai buscando. A autoestima é quando você entende todo o seu conjunto de qualidades e defeitos, só que você não se troca por ninguém. Você gosta de você. Você gosta de você. É isso, autoestima é isso. Minha marca registrada, eu gosto disso. Eu quero mudar algumas coisas sim, porque eu vejo que eu tenho que mudar. Mas o que eu tenho de bom, cara, é muito bom. Isso é autoestima. Você fala para um adulto, por exemplo, eu não vou fazer isso com vocês, mas se eu falar, escreva aí 5 qualidades suas, ninguém consegue escrever. Jura? Não pode ser defeito? Porque a gente não pensa nas nossas qualidades. A gente não se valoriza, a gente não aplaude a gente mesmo. A gente fica só se criticando. E a autoestima vai lá para o fundo. E faz isso às vezes com os filhos sem perceber. Pais muito críticos têm filhos com baixa autoestima. Claro, né? Porque sempre está errado, sempre podia melhorar, sempre podia tirar uma nota melhor, sempre podia não sei o quê, sempre. Cara, nunca tá bom. Se para o meu pai e para minha mãe, que são as pessoas principais da minha vida, nunca tá bom, então é porque eu sou bem ruim. Imagina para os outros. Quanto estrago a gente faz sem perceber, né? Bom, as consequências de um TDAH não tratado. Então, a incidência de divórcio, né, na idade adulta é de 3 a 5 vezes maior do que em pessoas não portadoras. Porque é óbvio, né? Se ele é impulsivo,
Se ele é agitado, se ele não tem foco, se ele não percebe as coisas, se ele está sempre viajando, vai dar problema, né? Maior abuso de dependência de drogas, mas muito maior, muito maior. Isso não é modo de falar, isso é concreto, é verdade, etc. Completam menos anos de escolaridade, porque eles se cansam da escola e eles querem fazer uma atividade diferente, né? E maiores índice de desemprego, óbvio, né? Porque são impulsivos, cansam, enjoam, especialmente se fizer uma profissão que eles não gostam, que é dirigido pela mãe e pelo pai, e não pela escolha dele. Maior índice de acidente com maior gravidade. Tá bom, né? Para pensar que tem que tratar. Gente, então assim, é isso. Muito obrigada. Tá? Até a próxima. Eu acompanho as palestras na Escola de Paz, aqui da Escola das Crianças, as palestras da Sílvia, desde que eles entraram aqui. Eu tomei conhecimento que a escola disponibilizava dessas palestras para os pais. E desde a primeira eu não consegui não participar mais, porque é incrível, é super enriquecedor. A Sílvia sempre aborda temas que ajudam a gente nessa batalha que é criar os filhos, né? Não é nada fácil. E ela vai dando ferramentas para a gente tentar fazer isso da melhor maneira possível. E é um dos motivos que eu mantenho os meus filhos nessa escola também, pelo fato de a gente poder ter acesso a essas palestras da Sílvia. A didática dela é maravilhosa, você não consegue não prestar atenção, ela consegue envolver a gente e é muito bacana. Quanto mais pais puderem vir, dispor de tempo para poder se enriquecer também, seria incrível. Eu sempre chamo as minhas amigas, porque é num sábado, mas a gente tem que vir porque a gente quer criar bem os nossos filhos, então vale muito a pena. Eu só tenho a agradecer de poder usufruir dessas palestras da Sílvia. As palestras da Sílvia são fantásticas. Os temas abordados são dinâmicos, atuais. A maneira como é conduzida a palestra, onde todos os participantes relatam os seus acontecimentos, tiram suas dúvidas, tudo explicado de uma maneira simples e prática, onde a gente entende e consegue colocar, às vezes, em prática o tema abordado, o tema discutido. Só elogios a ela, elogios à escola por essa palestra dos pais, que tem que ser cada vez mais divulgada e ter acesso a todos que dela precisam.